Meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui para estudarmos um pouco a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu fiquei com essa parte, os estados de Cristo, ressurreição e ascensão de Cristo. É um assunto que todos nós conhecemos, não é algo tão complicado, porque tanto os estados de Cristo como a ressurreição e sua ascensão, nós cremos pela fé. Tá? Então nós cremos nisto porque temos fé na palavra de Deus que nos traz estas informações e que isso tem implicações nas nossas vidas, tá? Antes de mais nada, eu quero, como todo mundo que chega aqui indica livro, eu também não posso ficar de fora, né? Então eu tenho que indicar também, que aí vamos ficar falando. Então, para fazer diferente, primeiro é a Bíblia, tá? Então, ok, tá certo, os demais não fizeram isso não, né? Pronto, então, Bíblia Sagrada, boa indicação de livro, tá bom? Para os estudos. Um outro livro, irmãos, é esse Manual de Doutrina Cristã de Louis Berkhof. Ele tá velhinho assim, porque ele é uma edição antiga, mas já tem uma nova edição. Ele é conhecido nos seminários como Berkhofinho, né? Então tem a teologia sistemática de Berkhof, que é né? E tem esse Berkhofinho. Então é bem legal, bem objetivo, ele é bem prático. No final de cada estudo vem perguntas para você revisar os assuntos. Então, muita coisa que a gente vai ver hoje aqui, eu tirei dele, né? Não inventei nada, tirei dele. Tá certo? Então vale a pena adquirir esse livro aqui, que você vai aprender bastante. Um outro livro, esse aqui eu não sei qual é a editora, ele é uma editora particular, ele é do Leandro Lima, tá? As Grandes Doutrinas da Graça, e aqui é o volume 2, mas tem volume 1, 2, 3 e o 4, tá? Que vai falar justamente também uma visão panorâmica de toda a teologia sistemática e tal, é bem legal. Ele traz em suas notas os livros que ele tem pesquisado, cada assunto, ele cita alguma coisa de um autor, por exemplo, ele cita a Confissão de Fé, então, ao lado ele traz a citação que ele fez, então é bem prático, bem objetivo, numa linguagem simples, então vale a pena também você adquirir esse livro, tá bom? Irmãos, começando o estudo, eu gostaria de iniciar falando sobre os estados de Cristo. Tá? Então, utilizando Berkhof, ele nos diz sobre o estado de Cristo, especificamente o estado de humilhação. Ele diz assim: o estado de humilhação consiste em Cristo ter posto de lado a majestade divina que era sua como soberano governador do universo, ter assumido a natureza humana na forma de servo e ter ficado, ele que é supremo legislador, sujeito às exigências e à maldição da lei. Então, basicamente, Berkhof nos traz uma ideia do estado de humilhação de Cristo, no que ela consiste. Então, está aí. Ele, soberano, governador do universo, assumiu o quê? Uma natureza humana. Então, Cristo assumir a natureza humana é um estado de humilhação. Se igualar a nós, viver entre nós. Então, isso é um estado de humilhação. Ele tomou a forma de quê? De servo. Veja que Berkhof, ele traz dizendo que ele era o que? Soberano, ele é soberano. Ele fala de a majestade divina, que era sua como soberano, governador do universo. E logo depois ele diz, veio em forma de servo. Ele que é supremo legislador, sujeito às exigências e à maldade da lei. E aí, queridos, a Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 13 ao 15, nos diz o seguinte: então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, e aí está: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a
justiça. Então, Jesus, ele se humilha ao ponto de ser batizado por quem? Por João Batista. João questiona, mas aí ele diz, olha, deixa assim por enquanto, porque se faz necessário cumprir toda a justiça. Gálatas 3, verso 13, Paulo diz assim, ó, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Num madeiro. Então Paulo também traz essa informação do estado de humilhação de Cristo. No mesmo livro, em Gálatas 4:4, Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha o estado de humilhação de Cristo, nascido de mulher. Certo? Filipenses 2, um texto conhecidíssimo, dos versos 6 ao 8, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deu para entender? O estado de humilhação de Cristo, ele se humilhou. Ele tomou a forma de servo. Ele se tornou semelhante aos homens. Ele foi encontrado em forma humana. E aqui, irmãos, eu separei. Opa. Não, nada a ver com atributo. Esvaziou-se a si mesmo é daquele, podemos assim dizer, do direito de sua divindade, soberania. Então, ele se esvaziou no sentido de que ele não, uma palavrinha está faltando, ajuda. Os universitários, por favor, eu só faço ajudar. Não teve isso como algo que devia apegar. Sim. Ele não se apegou a isso, certo? Sim, também. Também. Gente, eu separei aqui alguns quadrinhos para que a gente pudesse entender o estado de humilhação de Cristo. Isso é muito importante, muito sério para nós, porque quando nós estudamos o estado de humilhação de Cristo, nós percebemos de fato o sofrimento de Cristo. E ao mesmo tempo, nós passamos a sermos agradecidos a Deus por isso. Porque, gente, não foi brincadeira o que Cristo passou aqui. Nascido de mulher, a sua encarnação, está lá em João 1:14, Romanos 8:3. Ele nasceu em um estábulo de animais, foi criado em circunstâncias humildes. A família de Jesus, a sua mãe, o José, era o quê? Carpinteiro. Preso pelas autoridades judaicas e romanas, sofreu na mão desses que o prenderam. Os discípulos o abandonaram e foi traído por um deles. Ele foi acusado de ser o quê? Um blasfemo, o Belzebu, o mestre dos demônios, cuspido pela guarda do templo judaico, está lá em Marcos 14. Ele foi açoitado e escarnecido, foi despido de suas vestes. A morte mais vergonhosa e dolorosa ele teve. Vimos no texto, a morte de cruz. Seu enterro, gente, foi em uma cova
de outra pessoa. Ele não teve nem o direito de ter a sua própria cova, foi um de outra pessoa. Mas aí, pessoal, você olha isso aqui e diz assim: poxa, que coisa terrível Jesus passou, sofreu muito. Mas isso aqui, irmãos, não foi o maior sofrimento de Cristo. O maior sofrimento de Cristo foi isso aqui. O mais horrendo de tudo isso, contudo, foi o sentimento de abandono pelo seu Pai Celestial, que inundou a alma de Jesus na sua morte. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 27, 46. Alguém abre e leia, por favor. E outro abre em Marcos 15, verso 34. Mateus 27, verso 46. Imagine aí. Cristo naquela cruz, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? E aí ele continua dizendo: pois na sua morte ele experimentou e suportou em favor de quem? Quem são os eleitos? Os salvos, eu e você. A ira infernal que eles mereciam. Gente, olha o que diz 1 Coríntios, abram por favor, capítulo 15, verso de número 3. Quem encontrou pode ler, por favor. Está vendo aí? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha que maravilha. Gente, ele experimentou, ele suportou em favor dos seus eleitos a ira infernal que eles mereciam. Hebreus capítulo 9, verso de número 11. Olha o que é que diz lá, ó. Hebreus 9, versículo 11 ao 14, depois o 28, diz assim, ó: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, enquanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aí o verso 28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Meus irmãos, esse estado de humilhação de Cristo, ele passou por esse estado de humilhação por amor. Ele foi obediente ao Pai até a sua morte, se humilhou, levou sobre si os seus pecados, tudo por amor. Jesus, irmãos, ele estava, podemos assim dizer, refletindo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
Então percebemos, irmãos, que o maior sofrimento de Cristo não foi o fato dele ter nascido de uma mulher somente, de ter nascido numa estrebaria, ter entrado em Jerusalém em cima de um jumento, ser ovacionado por prostitutas, por pecadores, mendigos, a escória da sociedade, ser chicoteado, crucificado. Ele sofreu tudo isso, sofreu, mas o maior sofrimento está aqui. O fato dele ter sido abandonado pelo seu pai, ele ter experimentado e suportado em favor de nós a ira infernal de Deus que estava sobre nós. Se nós estamos aqui hoje, estudando, entendendo esse estado de Cristo de humilhação, é porque, irmãos, de fato, ele se humilhou e nós devemos louvar o seu nome por isso. Porque se não fosse isto, nós não estaríamos aqui. Deus estaria agindo com cada um de nós da forma que ele agia no Antigo Testamento. Pecou, errou, morte. Morre. Lembra de Pedro? Lembra de Safira, né? E Ananias e Safira mentiram ao Espírito. O que foi que aconteceu? Morte. Mas pela graça de Cristo, ele age nas nossas vidas por meio de Jesus. Então ele se humilhou, irmãos, por amor a cada um de nós. Há outros textos que vocês podem ler, como 1 Pedro 2,24, 1 João 2,12 e Apocalipse 1,15. Saindo do estado de humilhação, passemos agora para o estado de exaltação. E novamente, Luiz Berkoff, ele nos diz que no estado de exaltação, Cristo saiu de debaixo da lei, que era uma obrigação pactual, tendo pago a penalidade do pecado e merecido a justiça e a vida eterna para o pecador. Como mediador, começou a gozar agora do favor total e do bom prazer de Deus e foi coroado com glória e honra correspondente. Sua exaltação foi também a sua glorificação. Então, depois do ato de humilhação, do estado de humilhação, depois que Cristo morreu naquela cruz, ele passa para um estado de exaltação justamente na sua ressurreição. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é o ponto decisivo nos estados de Cristo. E aí eu trouxe, por exemplo, a natureza da ressurreição de Cristo. E diz o seguinte: a natureza de Cristo não consiste no mero fato de ter ele voltado à vida e de se terem reunido nele o corpo e a alma. Consiste em que nele a natureza humana, tanto o corpo como a alma, foi restaurada à sua pureza, força e perfeição originais, e elevada até um nível superior, enquanto o corpo e a alma se uniram novamente para formar um organismo vivo. Evidentemente, houve uma mudança na vida da alma de Cristo, o que não significa que ele se mudou religiosa e eticamente, mas que sua alma foi dotada de novas qualidades perfeitamente ajustadas ao seu futuro ambiente celestial. Por meio da ressurreição, pela ressurreição, ele se tornou espírito vivificante. O que precisamos entender deste conceito da natureza é que quando Jesus ele morre e ele ressuscita, não vem uma nova alma, não vem algo novo, mas sim é restaurado aquilo que ele tinha
Acho que o correto é isso. Por direito que lemos lá em Gálatas, ou melhor, em Filipenses, que você perguntou, Lucas. Então, tudo aquilo de direito, sua natureza divina, a sua glória, o seu poder, a sua soberania, tudo é restaurado. Para você entender melhor, 1 Coríntios 15, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Por isso, irmãos, a ressurreição de Cristo tem um tríplice significado. Primeiro significado: constitui uma declaração do Pai de que Cristo satisfez todas as exigências da lei como obrigação pactual. Então, irmãos, o fato da ressurreição de Cristo, esse significado da ressurreição, é justamente esta declaração do Pai que Cristo satisfez todas as exigências da lei. Cristo, ele recebeu toda a ira de Deus naquela cruz. Toda. Por isso que nós hoje temos livre acesso ao lugar santo dos santos, ou à presença direta de Deus. Por quê? Porque Cristo, ele satisfez todas as exigências da lei como uma obrigação pactual. Então, ressurreição significa isto. Quando alguém perguntar o que significa ressurreição, qual o significado da ressurreição? É uma declaração do Pai de que Cristo satisfez todas as exigências da lei como obrigação pactual. Um outro significado está aí, simboliza o que acontecerá aos crentes na sua ressurreição futura. E aí, Romanos capítulo 6, versos 4, 5 e 9, Paulo traz esse significado. Ele diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. O significado da ressurreição de Cristo, além de satisfazer as exigências da lei, do pacto, também significa, simboliza o que acontecerá com cada um de nós. Diz a Escritura que na ressurreição de Cristo, ele recebeu o quê? Um corpo glorificado. É o que vai acontecer com cada um de nós também. Amém. Eita, isso anima a gente, hein? Hã? Não, graças a Deus, sumir, careca vai sumir, tudo, né? Tudo perfeição. Amém. Desconcentra, né, irmãos? Mas enfim. Um terceiro significado da ressurreição de Cristo é a causa da nossa justificação, regeneração e ressurreição final. Então, olha só, Romanos 4, Paulo diz o seguinte no verso 25: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso já foi estudado aqui com vocês, que nós somos justificados em Cristo. Tá certo? Então, Deus nos justifica por meio de Cristo. Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 5, verso 10, nos diz que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então vejam, irmãos, que o significado da ressurreição de Cristo tem esses três conceitos. Primeiro deles, satisfez as exigências
do pacto de Deus. Tá certo? Qual foi a segunda? Quem lembra? Para nossa ressurreição. O que aconteceu com Cristo irá acontecer com cada um de nós. E a terceira é a ressurreição, traz esse significado a causa de nossa justificação e regeneração e ressurreição final. Certo? E aí, eu trouxe algumas evidências da ressurreição. Primeira evidência, testemunho das Escrituras. Se você quiser ler um livro sobre isto, tem aquele livro que foi relançado, reeditado, que se chama As Evidências da Ressurreição de Cristo, de Josh McDowell. Então, são 2 volumes, acho que só está em um agora, eles juntaram em um, ou está em 2 ainda. É só um, né? Então, tem lá também. Um outro livro, que são 2 volumes, alguma coisa sobre o veredito. Alguém lembra do livro? O nome daquele 2 volumes, do veredito. Evidências que exigem um veredito também. Aí esses são em 2 volumes, as evidências da ressurreição de Cristo é só um volume só. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a ressurreição e suas evidências, adquira esse livro. Mas as Escrituras, irmãos, ela traz justamente, ela se torna uma testemunha da ressurreição. Diz lá em 1 Coríntios 15, versos 1 ao 4, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo traz justamente as Escrituras como uma evidência de que Cristo morreu pelos nossos pecados e de que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então a própria Escritura afirma isso. Ah, pastor, eu ainda tenho dúvida. Claro, irmãos, porque crer nisto, crer na Escritura, é ter fé na Escritura. Ou eu estou errado? Eu tenho que ter fé. Então, se eu creio na Escritura, se eu tenho fé na Escritura, se eu creio que ela é a palavra de Deus, que ela é a boca de Deus, então, se ela diz que, a Escritura diz, se ela diz que Cristo morreu pelos meus pecados e que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, eu tenho que fazer o quê? Glória a Deus. Amém. Eu não tenho que questionar as Escrituras. Eu não estou impondo nada, não. Mas eu estou dizendo que, se eu creio na Escritura, então eu creio que ela está dizendo. Ah, pastor, ainda estou com dúvida. Eu preciso de algo mais para crer. Aí, meu irmão, não tem não. Nascer de novo. Diga aí. Essa semana um filme, Em Defesa de Cristo, não sei se alguém já viu. É de um jornalista americano, ele era ateu, minha esposa se converteu e ele, na busca que achava que religião, que o cristianismo era uma fábula, e o filme vai contando a história da busca dele justamente sobre as evidências da ressurreição, como ateu. E é interessante, porque ele vai procurar médicos, procura psicólogos, etc. E ele faz assim, uma conclusão, assim, o filme é bacana, ele chega à conclusão, cientificamente, é provado que Jesus Cristo, cientificamente, historicamente, que ele ressuscitou. Justamente. Tanto os médicos que eram ateus também, ele se converteu. E é pastor hoje nos Estados Unidos, agora em Houston, lá no Texas. Lee Strobel, isso. Muito bacana a história. Irmãos, amém. Mas para nós, que já somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eu não preciso recorrer à ciência para a comprovação da ressurreição de Cristo. É pela fé, é a Escritura, ela é suficiente. É possível que ele tenha
Sim. Não crê que ele fez Por nós. que não fez por ele. Né? Sim. E no nosso caso, é pela fé em Cristo. Em Cristo. Pela fé nele. Então, para mim, a Escritura, ela é suficiente em me fazer crer que Cristo morreu pelos meus pecados e que Ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Diga aí, Marcos. Mas é acontecido aqui, que ele viu tudo isso e se voltou para a Bíblia e disse, bem, a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. Nesse momento eu lembro do que Cristo fez em relação a Tomé. Sim. Creram em Cristo sem precisar de evidência nenhuma. Mas na hora que Tomé pediu evidência, Jesus não se ausentou de entregar o Sim. Não. Não se ofendeu e nem censurou Tomé. Não. Não censurou Tomé. Não. Jesus ofereceu evidência. Por quê? Porque tem evidência. Tem. Isso mesmo. Se tem evidência, pode se oferecer evidência. Pode. Alguns vão crer sem precisar de evidência nenhuma. Outros vão precisar de evidência. Para esses, se eles forem eleitos, Deus dará também. Dará. Mas aí eu parto da ideia de que quando ele se... Porém, Jesus fala, mais bem-aventurado é quem não criu e Creram. É isso que eu ia dizer. Isso. Justamente. E uma outra coisa também é que quando se converte, quando de fato ele é iluminado pelo Espírito e entende, né, o que Cristo fez por ele, as outras evidências, elas não são mais a prioridade. É a Escritura para ele. Não há mais a necessidade de eu recorrer à ciência, eu recorrer às outras coisas para a comprovação de que Jesus ressuscitou. Não, a Escritura agora para mim se torna suficiente. Diga aí, Zé Ricardo, contribua. Isso que eu queria dizer, embora ele tenha procurado evidência científica, na verdade ele foi resgatado. Sim, justamente. Resgatado por Cristo. Isso. Teve um objetivo. Tá? Olha só, o Antigo Testamento também comprova isso aí, ó. Salmo 16, 9 e 10, ao 10, ó. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Estava se referindo a quem? A Cristo. Tá? Outra evidência, testemunhas oculares, ó. João 20, verso 19, diz aí, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Pensa num susto, né? Pensa num susto. Mas ele estava lá. Então, eles se tornaram testemunhas oculares. Eles viram, tá? Jesus ressuscitado. Lucas 24, 39 diz, ó, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Pensava que era uma alma penada. E aí Cristo, opa, não sou essa alma penada. Venham aqui, toquem em mim, vejam. Então eles se tornaram testemunhas oculares. Eles relataram isso. Lucas 24, verso 41, 43. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Então Jesus apareceu, né? Eles se assustaram, mas aí Jesus diz, ó, sou eu mesmo, venham cá, toquem aqui, olha as marcas e tal. Tocaram em Jesus, ficaram ainda espantados. Peraí, estão ainda duvidando, vamos lá, tem alguma coisa para comer? Tem, então vamos lá, vamos comer todo mundo junto. Sentou e comeu com eles ali, tá? 1 Coríntios 15, versos 5 e 6, olha o que Paulo nos diz. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Apareceu alguma coisa aí? Não, né? Que apareceu. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então não é que vive ainda hoje não, tá?
É na época de Paulo lá. Por favor, não perguntem aí. Você está me subestimando, mas enfim. Então, os 500 ali, Paulo tinha ali, Paulo fala assim, 500 irmãos. Além de Pedro, depois aos 12, 500 irmãos de uma só vez o viram. Tá ok? Então, as Escrituras é uma testemunha da ressurreição de Cristo. E esses irmãos também se tornaram testemunhas oculares. Tá? Pastor, o senhor acredita? Claro, pela fé. Creio nos meus irmãos que viram lá. Tá bom? O dos apóstolos. Então vamos para os apóstolos, né? Coisa mais segura. Então Atos 4, versos 1 e 10 diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Quem falou isso? Um bombom domingo na recepção. Pedro. Então, na recepção domingo, passe e pegue seu bombom lá. Mas foi Pedro que disse isso. Então, Pedro pregando, irmãos, ele fala sobre isso. Olha, vocês que crucificaram, foi que Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Foi ele quem o curou. Então, os próprios apóstolos, eles também se tornam testemunhas a respeito das evidências da ressurreição. Gente, alguma dúvida sobre isso? Diga, meu irmão. Quando eu penso assim, acabou, aí... Fala aí. Diga. Certo. Sim. 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 Para que cumprisse sua missão como homem para restaurar a ordem que o primeiro Adão destruiu, né? Quando ele pensa no poder da ressurreição, operando sobre a natureza divina de Jesus, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu imagino que a morte, a qual ele se sujeitou, era de natureza humana. Sim. Né? E a ressurreição, que precedeu a sua glorificação, ela operou em sua natureza humana. Mas será que a ressurreição teve algum poder de restauração na natureza divina, dá a entender que a morte de algum modo afetou a natureza divina. E essa natureza poderia, logicamente não, mas se atingida pela morte, de fato, né? A morte de Cristo, Deus, a pessoa de Deus morre em sua natureza humana, então o poder da ressurreição. Cristo morreu, Marcos. Teu pastor falou. Não se separa. Não. Respondeu. Eu acho que a natureza divina que você fala, por exemplo, o fato de ele ter dito que separou-se do Pai, isso é uma ruptura com a natureza divina. Sim. Isso é uma ruptura. Uma ruptura, muito bem. É isso mesmo. Ele morreu de fato. Depois que ele assumiu a natureza humana, ela nunca mais se separará. Ele sempre será Cristo. Ele não é mais só Deus. E ao assumir, ele não deixou de ser agora homem por duas. É Cristo. Se ele deixar de ser homem, a gente perde o nosso sacerdote no céu. Totalmente. Então, é legítimo, sem que nós compreendamos, como Marco colocou, as profundidades disso completamente, é legítimo dizer que Cristo Morreu. Tem toda a sua natureza. exatamente Toda ela. como E na sua ressurreição foi restaurado. Certo? Esses irmãos é uma bênção. Os universitários aqui é uma bênção. Próxima vez quando eu vier, por favor, venham, tá? Marco, vem também, tá? Estou aliviado. Muitas vezes, né, pergunta-se também, quando Cristo disse, por exemplo, que ele não sabia quando se daria o dia da sua volta, somente o Pai. Sim. Aí muita gente pergunta, quem é que de fato não sabia essa data? Será que era Cristo homem ou era Cristo Deus? E a gente precisa responder, quem não sabia era Cristo.
Pronto. Bom, não Acabou. podemos responder mais do que isso. Como, mesmo ele sendo Deus, como que ele não sabia dessa Sim. Nós não sabemos Não. disso. Só podemos dizer que ele é Cristo. homem e Deus ao mesmo tempo. Sim. Encarnação. As duas naturezas. Se anular a natureza divina ou a natureza humana em algum momento, a gente vai incorrer necessariamente a alguma Heresia. As duas naturezas de Cristo, elas sempre andaram juntas, uma respeitando a outra. Quando alguém tentou, como ele falou, né? Quando alguém tentou fazer uma distinção Lascou. da história, isso ocorreu, heresia grave. Muito. Então sempre tem. Saúde eclesiástica. Isso. Tem que assumir o mistério. Justamente. Tem coisa que a gente não tem como responder, e a única forma de nós respondermos é justamente isto. As duas naturezas existiram, estiveram presentes, agora estão presentes, e uma respeitando a outra. Nunca não se divide mais, entendeu? Então sempre temos que ter isso em mente. Esses irmãos, velho, é complicado, irmão. Agora é Lucas, o irmão. Misericórdia. Vixe, logo hoje? Misericórdia. É. Ok. acerca desse período da morte para a ressurreição. Certo. O que aconteceu nesses 3 dias? Porque eu já li um cara falando que Jesus foi no inferno, venceu Satanás, que foi a chave do inferno, e já vi outros falando que Jesus foi para o céu, ficou lá e colocou. A Bíblia não dá muito calma para ver quantas duas. Esse ponto, ele está dentro dos estados de Cristo. Se ele desceu ao Hades, ou não desceu e tal. Eu vi esse ponto, de mas não vou trazer, porque vai ser uma polêmica grande. Entendeu? Então, não é que eu esteja fugindo, e já fugindo também. A proposta, porque o negócio é complexo, gente. Tem também. Ele fala isso aqui, eu não vou ler porque é quase uma página inteira, mas ele fala sobre isso. A princípio, nós reformadores cremos que ele desceu ao Hades. Como reformados, ele desceu ao Hades. Não, reformados. Ele desceu. Entendeu? Não faz pergunta não, Diogo. Está fazendo pergunta para mim, não é possível. Então, assim, é um assunto complexo, entendeu? De uns entendem que não, outros entendem que ele foi direto para o céu. Uns dizem que ele desceu ao Hades para pregar para aqueles que viveram no Antigo Testamento, entendeu? Para libertá-los. Então é uma coisa complexa, tá? Então eu não trouxe aqui porque a proposta que passaram para mim foi uma visão panorâmica. A gente pode tratar isso de uma outra forma, até numa aula aqui mesmo, a gente pode tratar, trazendo artigos e teólogos e tal, visão luterana, visão dos reformadores, visão dos católicos, apostólicos, romanos. Diga, Zé Ricardo. Eu acho que a gente não precisa ficar preocupado Sim. em tentar preencher todas as lacunas. Justo. A gente vai colocar a nossa imaginação para preencher as lacunas. Então a gente tem que ter humildade e não saber. Isso. Zé Ricardo, da próxima, venha novamente, tá? Quando eu estiver dando aula, venha, não falte, por favor. Você é um candidato a estar comigo aqui nos próximos estudos. Mas foi ótimo. Pode, meu irmão, fica à vontade. A pergunta extensa, só para... Falando ainda um pouco sobre essa questão de escrituras, evidências e provas, né? Certo. Tem aqui um texto na Confissão de Fé que ele trata sobre esse mesmo assunto, escrituras, evidências e provas, sendo que nesse caso não é sobre a ressurreição de Cristo, é sobre a inspiração e veracidade das Isso. Mas eu acredito que aquilo que diz aqui é totalmente aplicável ao caso da ressurreição de Cristo. Isso aí não? Baixinho, né? Aí a Confissão de Fé diz assim: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, perceba que está se falando sobre evidências. Isso. Suprema excelência do seu conteúdo, eficácia da sua doutrina, majestade do seu estilo, harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo,
a plena revelação que ele faz do único meio do homem Tem um tempo. salvar-se, as suas muitas outras excelências incomparáveis e em completa perfeição. Aí ele diz, tudo isso são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia, trata-se de evidências apenas, se evidencia o ser ela a palavra de Deus. Então aqui pensa em todas aquelas evidências que ele disse, testemunhas oculares, testemunhas Das Escrituras. E aí a confissão de fé traz um argumento que eu acho assim, fantástico, tem total isso está sendo um projeto. Contudo, ou seja, apesar de todas essas evidências, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e autoridade divina, ou no nosso caso, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível ressurreição, provém da operação interna do Espírito Santo. É isso aí. Pela palavra e É o que eu falei. a palavra testifica Pronto. em nossos corações. Pronto. As evidências elas são bem úteis, mas se o Espírito Santo não agir a base delas, Pronto. elas permanecem Só em ciência. Foi aquilo que eu falei no início, que a Escritura ela é suficiente para nos levar a crer que Cristo ressuscitou. a Escritura quando iluminada Isso, pelo Espírito. até mesmo a Escritura por si mesma. Não tem, não. Um segundo detalhe nisso é uma diferença mínima que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala sobre evidências e provas. Então a gente estava aqui falando o tempo todo e usando essas palavras de uma forma intermediária. E Não são. provas são cabais, competentes, finais. Nós não temos provas da existência de Deus. Nós não temos provas da inspiração. E nós também não temos provas da ressurreição de Cristo. O máximo que a gente pode dedicar são evidências. Porque a partir do momento que a gente tivesse provas contundentes, cabais, finais, já não seria mais necessário exercermos fé. Não. Diante da prova, você não tem fé, você tem a mera constatação dos fatos. Por isso a gente tem apenas evidências que podem ser úteis. Coisa interessante assim, por exemplo, a melhor medicina que se faz atualmente é a medicina baseada em evidências científicas. Né? Para se ter uma ideia, né? Que as pessoas imaginam que a medicina é baseada em provas, e não é bem assim. Porque a maior parte da medicina a gente faz baseada em evidências só. Irmãos, sobre a descida de Cristo ao Hades, eu vou ler o que Berkoff fala aqui rapidamente. Ele diz assim: depois de falar dos sofrimentos e da morte do Salvador, a confissão apostólica acrescenta: desceu ao Hades. Estas palavras são interpretadas de várias maneiras. Lucas, Ah, tá. resposta para você. Volta, boy. Você tem 10 anos que está esperando. Tá esperando isso, brother? Um tempão. Você vai perder. Ele vai esperando mais 10 anos. Estas palavras são interpretadas de várias maneiras. Os católicos romanos as interpretam dizendo que Cristo, depois da morte, desceu ao Limbus Patrum, onde os santos do Velho Testamento estavam encerrados, para libertá-los e conduzi-los ao céu. Os luteranos consideram a descida ao Hades como o primeiro estágio da exaltação de Cristo, uma marcha triunfal, talvez entre a sua morte e ressurreição, para celebrar a sua vitória sobre os poderes das trevas. A Igreja Anglicana afirma que, embora o corpo de Cristo estivesse na sepultura, a alma desceu àquela parte do Hades chamada paraíso, a habitação das almas dos justos, e deu-lhes uma exposição mais completa da verdade. Finalmente, as igrejas reformadas comumente interpretam a frase desceu ao Hades figuradamente como uma expressão da ideia de que Cristo sofreu as agonias do inferno no Getsêmani e na cruz. No todo, parece melhor combinar dois pensamentos. Primeiro, que Cristo sofreu as angústias do inferno no jardim e na cruz. E segundo, que entrou na mais profunda humilhação no estado da morte. As passagens das Escrituras em que a doutrina da descida ao Hades se baseia são especialmente as seguintes: Salmo 16, Efésios 4, 1 Pedro 3 e 1 Pedro 4. Joia?
Deu para entender? Agora corra para a sua visita. Então, irmãos, sobre as evidências da ressurreição, nós entendemos de maneira panorâmica e que cremos que Jesus, ele ressuscitou. Joia? Um outro estado de Cristo é a ascensão. Então, Berkhoff nos diz o seguinte: a ascensão de Cristo não se destaca tão acentuadamente nas páginas da Escritura. A ascensão pode ser chamada o seu necessário complemento e finalização. Já Sproul nos diz o seguinte: o seu alvo supremo é o seu retorno final e a consumação de seu reino. A ascensão foi a elevação de Jesus à sua coroação. O Filho do Homem foi recebido no céu e coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora mesmo ele reina no ofício político mais elevado do universo. Cristo tem a posição de autoridade cósmica agora, mesmo por causa de sua ascensão. Então, gente, a ascensão é a finalização, é o complemento daquilo que Cristo ele fez aqui na terra e ressuscitou. Para que vocês entendam melhor, Jesus, o próprio Jesus se referiu a ela muitas vezes antes de sua morte. João 6, ele diz: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Certo? João 14 diz assim: olha, não se perturbe o coração de vocês, creu em Deus, creu também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A questão da ascensão é justamente, ela nos mostra a volta de Cristo ao Pai. Ela nos mostra isso, ela mostrou isso aos apóstolos, aos discípulos, e nos mostra a Escritura, na Escritura, que ele volta para o Pai. Está mostrando que ele volta para o seu lugar de onde ele veio. Joia? E aí, meus irmãos, Lucas fornece uma dupla explicação, tá? Não vai dar tempo para a gente ler esses textos, mas está aí, ó, em Lucas 24, do 50 a 53, Atos 1, do 6 ao 11. Paulo também se refere a ela repetidas vezes. Você pode ler isso em Efésios 1, 20, Efésios 4, 1 Timóteo 3, 16. A Epístola aos Hebreus chama a nossa atenção para o seu significado. Então, é bem interessante que vocês leiam esses textos de Hebreus, que ele vai trazer justamente o significado da ascensão de Cristo. Mas aí, irmãos, Michael Horton, no seu livro Creio, ele nos diz o seguinte: nosso Rei Redentor ascendeu ao céu com um duplo propósito: defender a segurança eterna do seu povo e executar o julgamento eterno contra aqueles que não receberam. Joia? Leandro Lima, do livro que eu mostrei para vocês, ele nos diz o seguinte: a fim de defender o seu povo, a principal obra que Cristo iniciou, a partir de sua ascensão, foi a de advogado diante do Pai em favor dos crentes. Certo? Concluo dizendo o seguinte: precisamos ver a obra de Cristo como um todo, e nisso devemos incluir o nascimento, a vida perfeita, a morte, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito e a segunda vinda. Todos esses eventos são igualmente importantes e necessários para a salvação do povo de Deus. O resumo disso é que tudo o que Jesus realizou foi absolutamente necessário para que a obra fosse completa, pois todos esses eventos são igualmente necessários para a salvação e nenhum poderia faltar. Nossos corações devem se alegrar pela posição
que Cristo ocupa a destra de Deus. Também devemos nos esforçar para viver a vida de pessoas exaltadas que Cristo nos confere por sua ressurreição e ascensão. Irmãos, que nós possamos de fato entender a obra de Cristo, não apenas em pedaços, mas como um todo. E entender que a obra de Cristo como um todo inclui tudo isso que nós lemos: nascimento, vida perfeita, morte, ressurreição, ascensão, derramamento do Espírito, a segunda vinda. Então que os estados de Cristo, assim, possa ser um ensino para as nossas vidas, que nos leve a glorificar o nome do Senhor e a agradecer por aquilo que Ele fez por nós. Ele se humilhou por mim e por você. Ele não ficou só na humilhação, Ele foi exaltado, porque Ele cumpriu cabalmente, perfeitamente, as exigências do Pai. E Ele foi assunto aos céus, preparar lugar para cada um de nós, e nos proteger, e interceder por nós, ser o nosso advogado, junto ao Pai. Que Deus nos ajude, irmãos, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças e te louvamos por esse momento em que podemos, Senhor, estudar um pouco da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela participação dos meus irmãos. Deus, como é bom, Senhor, estudar junto com os nossos irmãos, com os Teus filhos, em crescermos juntos na palavra. Pedimos, Senhor, que esse assunto, os estados de Cristo, tenha significado de fato e de verdade nas nossas vidas. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Que venhamos exaltar o Teu santo nome, pelo fato de sabermos que o Senhor se humilhou por amor a nós, mas também que o Senhor foi exaltado e o Senhor hoje está à destra de Deus. Por isso, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.